Você acredita que se conhece, mas e se grande parte de quem você acha que é não tiver sido uma escolha sua? E se a sua identidade ela tivesse sido construída silenciosamente a partir das histórias que você ouviu e que você absorveu e nunca questionou? E o que exatamente eu me refiro quando eu falo sobre identidade? Hoje eu quero te mostrar como a identidade humana é moldada por narrativas invisíveis e por que isso pode estar limitando a sua vida sem você sequer perceber. E talvez você até já tenha experimentado algumas dessas sensações do tipo você tentar mudar e não conseguir, você tenta crescer, mas você se sente pequeno, inferior, você tenta evoluir, mas parece que alguma coisa sempre te impede. E às vezes você até consegue dar um passo, mas algo sempre parece te puxar de volta e você acaba repetindo os mesmos padrões, sejam eles de comportamento, de pensamentos ou hábitos. E a realidade é que isso tudo não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de disciplina. A verdade é que isso tudo é sobre a sua identidade. Você não vive no limite do que deseja, você, na verdade, vive no limite de quem acredita ser. Ou seja, por exemplo, se a autoimagem que você construiu ao longo dos anos é uma imagem fragilizada, e aqui, na verdade, eu vou até reforçar que em 95% dos casos foi uma construção, inclusive, inconsciente da pessoa. E o que acontece é que até o reflexo que você enxerga de si mesmo no espelho é muitas vezes uma imagem totalmente distorcida, plantada, como eu disse, muitas vezes inconscientemente e baseada, em geral, em comparações com padrões estabelecidos pela sociedade e pelo ambiente que você cresceu. E aqui eu não vou nem entrar no mérito fisiológico e biológico da coisa para não confundir muito a tua cabeça. Mas sim, a gente também carrega alguns padrões no nosso DNA, inclusive. E para te trazer mais clareza, vamos primeiro entender o que é a identidade. A identidade, de uma forma simples para o nosso contexto aqui, é o conjunto de hábitos, crenças, comportamentos, valores, pensamentos, entre outras coisas que a gente desenvolve ao longo das nossas vidas. E acontece que, se você parar agora e fazer uma reflexão sobre onde você se encontra nesse momento da sua vida, e aliás, isso é um excelente exercício para te trazer clareza de identidade e, inclusive, um momento muito oportuno, já que a gente está no início de um novo ano e a gente tende a ter esse estímulo para querer novas realizações. Você deve fazer um balanço do ano que passou e identificar principalmente quais novos bons e maus hábitos e comportamentos conscientes você adquiriu e quais aqueles que você percebe que só replica. Principalmente se o grupo ao qual você faz parte também tem esses mesmos comportamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse ano, um bom hábito que eu desenvolvi foi de levantar ainda mais cedo. Quando eu percebi, isso passou a ser normal para mim. Mesmo quando eu não coloco alarme, eu acordo por volta do mesmo horário. E eu vinha pensando intencionalmente nisso e buscava fontes que sustentassem esse novo hábito. Um já não tão bom, que não é o meu caso, mas eu já vivi muito isso e pode ser que você se identifique agora, era que no passado, toda vez que eu encontrava com os meus amigos, eu acabava bebendo meio ali por tabela. A verdade é que a gente tem que ter muito cuidado com as narrativas. As narrativas, elas são histórias, mas elas não são histórias que você conta para os outros. Elas são histórias que você conta para si mesmo. Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, a gente nem se dá conta de como que a gente vem vendendo a nossa história de vida. E eu quero que você perceba daqui para frente, no seu dia a dia, algumas frases internas que você deve estar falando aí, como por exemplo, eu sempre fui assim, isso não é para mim, na minha família ninguém prospera, eu não levo jeito para fazer as coisas, isso é difícil para mim, eu sofro de depressão desde a infância.
O que acontece é que com o tempo, de tanto que você reforçou isso, essas histórias, elas deixam de ser pensamentos e elas acabam virando a sua identidade. E identidade não pede permissão, ela simplesmente dirige as suas decisões automaticamente. Num nível neurológico, você reforçou as conexões neurais e então elas se fortaleceram ao longo do tempo e agora fazem parte da sua estrutura cerebral. E aqui eu estou abordando em vias gerais, porque claro que existem os casos clínicos de psicopatologia. Então, se você se considera um procrastinador, as suas ações, elas vão ser direcionadas para reforçar essa verdade, essa narrativa que você mesmo construiu. Bom, a gente já sabe que o cérebro humano, ele aprende por repetição e emoção. E é sabido que as emoções, elas governam as nossas ações. E nós herdamos essa estrutura cerebral dos nossos ancestrais. É o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, e é o cérebro mamífero. E por termos herdado essa programação emocional, é muito mais fácil alterar o estado de consciência e os nossos conjuntos de crenças através das nossas emoções. E quando a gente é criança, a gente ainda não desenvolveu a mente analítica. A gente aprende através daquilo que os nossos sentidos captam e eles geram emoções que ficam gravados no nosso subconsciente. Então, por exemplo, basta a gente passar por um trauma para que a gente mude completamente a nossa percepção de realidade. A gente muda as nossas crenças, questiona as nossas verdades e questiona muitas vezes a natureza da vida. Lembrando que por ser um assunto mais profundo, eu recomendo que você assista de novo esse vídeo e busque saber mais sobre o sistema límbico e a estrutura das nossas vidas de um modo geral. Então, na infância, você absorve o tom emocional dos seus pais, o que era elogiado, o que era criticado, o que era permitido, o que era punido. E essas experiências, elas não viram lembranças lógicas, elas viram padrões automáticos de identidade. Elas estão armazenadas ali no seu subconsciente. E aí, o que que acontece? Você cresce achando que isso é quem é você de verdade. Um exemplo clássico era se toda vez que você fazia alguma coisa que agradasse, por exemplo, os seus cuidadores, sejam eles seus pais, avós, alguém que te cuidou diretamente, e eles te davam alguma coisa como forma de recompensa, isso então pode ser que hoje, nas suas relações, você está operando inconscientemente num sistema de recompensa. Você espera que as outras pessoas sempre lhe gratifiquem e se isso não acontece, você se frustra. Um bom outro exemplo é quando você era criança e queria falar alguma coisa e alguém te repreendia. E o que acontece é que hoje pode ser que você seja uma pessoa mais introspectiva ou mesmo não consiga expressar suas opiniões porque não se sente livre para isso. Então você deve ficar atento a partir de agora. Outra grande fonte de sequestro da identidade é a família. É importante você entender que a família ela não passa só valores conscientes. Ela também passa medos, limites, crenças e narrativas emocionais. Então, uma mãe que tem pavor de barata e por isso eu também tenho. Nossa família sempre foi pobre desde a época do meu avô e é por isso que eu sou assim. Sua mãe casou 4 vezes e agora ela é sozinha. Então significa inconscientemente para você que não existe relacionamento sustentável. Esses são alguns exemplos da família. Outra questão é a sociedade. A sociedade ela define o que é sucesso, o que é fracasso, o que é aceitável, o que é perigoso. E nos tempos atuais, a sociedade é um dos elementos invisíveis mais fortes por fazer você acreditar que a felicidade e prazer são as mesmas coisas. Então você busca prazeres momentâneos, a famosa dopamina barata, como bebida, droga, a mídia social, seriados. E aí, quando você tem um momento para ficar tranquilo, numa praia ou num parque, por exemplo, você não acha mais graça nisso. Você se sente ocioso, porque o seu cérebro, ele está tão viciado nesse sistema de gratificação artificial
que você não consegue mais ver prazeres nas coisas que deveriam te trazer alegria. E grave o que eu vou te dizer aqui: quanto mais afastado do nosso ambiente natural, mais doente nós ficamos. E a tecnologia tem esse poder de tirar o nosso foco. Tudo é programado meticulosamente para atrair a sua atenção e moldar a sua identidade com que a sociedade determina ser o legal. Os algoritmos, eles não criam identidade, eles simplesmente reforçam a identidade que você já demonstrou. Você cria a sua própria bolha, consumindo sempre os mesmos assuntos, interesses e vai recebendo de volta o que você mesmo determinou para si. Conscientemente ou não, você consome e o sistema devolve mais do mesmo. Isso solidifica as narrativas internas sem você perceber. Então, escolha bem os seus interesses. E o que acontece é que conforme o tempo passa, é que você não questiona a sua identidade e aí você vai pagar o preço. E esse preço, ele aparece como ansiedade sem causa clara, medo de se expor, autossabotagem, ciclos repetidos e a sensação de estar travado. Esses são simples exemplos. E não porque você não é capaz, mas porque a sua identidade atual, ela não comporta mais a vida que você deseja. A vida, ela nunca muda primeiro. A identidade muda primeiro. A primeira ação que você deve tomar é toda vez que você pensa que você não consegue fazer alguma coisa, pergunte-se quem é que disse isso primeiro. Passo 2 é separar a sua identidade da história. Familiaridade não é a realidade. O cérebro, ele trabalha a partir da familiaridade. Tudo se torna muito mais fácil quando ele já consegue prever os acontecimentos. É preciso quebrar esse padrão. Você tem que treiná-lo. Um simples móvel, por exemplo, trocado de lugar na sua casa, ou a inclusão de um pequeno hábito como caminhar de segunda, quarta, sexta-feira, vai quebrando essa rigidez e construindo uma nova identidade. Algo pode ser antigo e ainda assim ser falso. Não é porque você nunca praticou exercícios que você não gosta de se exercitar. Hoje você pode alterar totalmente essa verdade e amanhã se ver treinando como se sido parte da sua vida, de quem você é. A identidade, ela não muda com afirmações vazias, ela muda com pequenas decisões alinhadas. Você age primeiro de forma consciente e o cérebro vai atualizando quem você é. Identidade, ela é construída no comportamento e não no pensamento positivo. A mudança de comportamento, ela deve ser estimulada, ela deve ser desejada. Você tem que entender que naturalmente vão ter dias que vão te desafiar mais. Existem os ciclos de altas e baixas, e se você quer ter uma vida mais leve, ser uma pessoa extraordinária, você vai ter que entender que você tem que se desenvolver e operar com as leis naturais. Entenda de uma vez por todas que você não é quem te disseram que é. Você é quem você sustenta conscientemente. E quando você questiona a narrativa, você recupera o seu poder. E quando você recupera o seu poder, a sua vida, ela começa a responder naturalmente. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual a narrativa você percebeu que não era sua. E se você quer construir a identidade mais incrível do mundo conscientemente, esse canal aqui foi feito para você. Seja o improvável.